A declaração de missão da nossa denominação começa com a frase receber santidade e poder. E a primeira ênfase da nossa igreja deriva justamente dessa primeira palavra, desse primeiro verbo, receber. Convido você a meditar num texto de João capítulo 15, versículo 5, que vai explicar melhor como que a primeira ênfase da nossa igreja vem desse verbo. Palavras de Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus está comparando aqui o nosso relacionamento com ele como o relacionamento dos galhos, dos ramos com a videira. E ele diz claro que ele é a videira e que nós somos apenas ramos. O que essa comparação está ressaltando, né? Primeira coisa que ela ressalta é que nós não podemos nada sem Jesus. E ele diz isso bem claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Significa que sem Jesus nós não podemos nem crescer em santidade ou ter santidade e nem ter poder. A gente precisa receber santidade e poder da parte de Deus, da parte de Jesus. Assim como um galho, um ramo, ele não tem raiz em si mesmo, ele não extrai do solo a seiva, mas ele depende completamente da videira, assim também nós dependemos completamente de Jesus para isso. E como nós recebemos santidade e poder? Como é que um ramo ele pode receber coisas da videira e produzir muito fruto? E a palavra-chave repetida várias vezes nesse texto é permanecer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer aqui se refere ao relacionamento que o galho tem com a videira. O galho está intimamente ligado à videira, ele está tendo uma ligação vital. Ele recebe a seiva, recebe tudo o que precisa diretamente da videira e ele faz uma só estrutura com a videira. De maneira que, na verdade, não dá para você distinguir onde que começa o galho e onde que é o tronco principal da videira. A distinção é mais didática, mas estão conectados intimamente. Ora, isso indica claramente, diretamente para a necessidade que nós temos de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, com Jesus, para que a gente possa receber santidade e poder, para que todo fruto que Deus quer que seja produzido em nossa vida, de fato, aconteça. Por isso, essa é a primeira ênfase da nossa igreja. Queremos ser uma igreja que tem um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, com Deus. Primeiro eu queria falar da importância do relacionamento com Deus e, de fato, dá para afirmar, sem exagerar, que não há coisa mais importante. Olhando para a palavra de Deus, não há nada mais importante do que o nosso relacionamento com Ele. Isso não é uma opinião pessoal, isso é a opinião do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus foi perguntado e questionado sobre qual seria o grande mandamento, olha só essa pergunta: de tudo que Deus ordenou, de tudo que Deus quer que a gente faça, qual é a coisa principal, a coisa mais importante, o grande mandamento? E Jesus respondeu: o primeiro e grande mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Eu costumo dizer que amar, olhando para a Bíblia, amar pode ser traduzido em duas coisas principais. Amar tem a ver com relacionamento e amar tem a ver com a motivação pelo qual eu faço as coisas. Mas nós vamos hoje focar nessa primeira parte. Amar tem a ver com relacionamento. Uma outra forma de falar o que é amor? Amor é um relacionamento acertado, um relacionamento do tipo que Deus quer e deseja que todos nós tenhamos com Ele e uns com os outros. Amor é um relacionamento acertado, na verdade é um relacionamento do tipo do relacionamento que Deus tem em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, existe esse relacionamento. Então, amar é se relacionar. Por isso que quando Jesus diz que a coisa mais importante que a gente deve fazer, o principal e o grande mandamento, é amar a Deus, ele está dizendo que o principal, a coisa mais importante, a nossa prioridade zero, deveria ser o relacionamento íntimo e profundo com Ele, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
E eu quero terminar falando em termos práticos o que isso significa. E eu quero falar de 3 coisas. Primeiro, significa o nosso momento que a gente costuma chamar de devocional com Deus, né? É fundamental e importante, isso a gente aprende, sabe, desde o momento da nossa conversão. As primeiras instruções, normalmente, que a gente passa para alguém que acabou de tomar uma decisão por Jesus é que ele ore, que ele leia a palavra de Deus. E realmente é fundamental que a gente separe um tempo diário, todo dia, para ter esse momento de oração e de ouvir o Senhor através da palavra dele. Mas eu queria ampliar um pouco mais esse conceito do devocional para dizer que ele deve se aprofundar e ele é enriquecido e, de fato, aprofunda o nosso relacionamento com Deus quando a gente enriquece o tempo devocional com outras disciplinas espirituais, como, por exemplo, a adoração. Não só um tempo de leitura, de oração, mas de adorar o Senhor com cânticos, adorar com palavras, com declarações nossas de louvor e de adoração. Quando a gente acrescenta também um tempo de jejum, um tempo de meditação na palavra, não apenas ler, mas meditar e deixar aquilo entrar no nosso coração e ouvirmos a voz de Deus através da palavra dele. Quando a gente também acrescenta um tempo de solitude, significa um tempo de ficar em silêncio, ficar a sós com Deus e em silêncio para ouvi-lo, para desfrutar da sua presença, enfim. Deus deseja aprofundar, deseja ter e aprofundar um relacionamento íntimo e profundo, diário com ele, através dessas disciplinas espirituais. Segunda coisa que nós temos trabalhado em nossa igreja, questão prática do relacionamento com Deus, é nós aprendermos mais a ouvir Deus. É fundamental, qualquer relacionamento é uma comunicação, né? É falar com Deus e ouvir Deus. Às vezes o nosso relacionamento com Ele, através da oração, é simplesmente falar, né? Mas, de fato, um relacionamento aprofunda e acontece quando há um diálogo, quando a gente fala, mas a gente também aprende a ouvir Deus. É claro que o principal meio de ouvir Deus é através da sua palavra, e daí o momento devocional e a disciplina espiritual importante da meditação, de leitura, estudo e meditação da palavra. Mas quando a gente olha justamente para a palavra de Deus, nós vamos perceber que ouvir Deus não se resume apenas à palavra. É o principal, na verdade, a fonte de ouvir Deus e aquilo pelo qual nós podemos julgar e também tentar perceber se tudo aquilo que a gente acha que tem ouvido por outras formas, de fato vem de Deus. Então a palavra é o principal, mas nós não podemos abrir mão e nem deixar de praticar outras formas de ouvir Deus. E nós temos feito em nossa igreja um curso, um estudo, um módulo, né, de estudo a respeito de ouvir Deus, porque a Bíblia vai mostrar muitas outras formas de ser sensível à direção do Espírito, quando Ele fala ao nosso Espírito, né? A ser sensível à direção do Espírito através de situações e acontecimentos, de outras pessoas que Deus usa para nos falar alguma coisa, de revelação da parte dele, seja por sonho, seja por alguma visão, por alguma palavra profética, por alguma palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. É claro que a gente precisa ter o equilíbrio em tudo isso, mas isso é bíblico. A Bíblia está cheio de ensinos sobre isso e também de exemplos de pessoas que ouviram Deus dessa forma. Para a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus, é muito importante que a gente cresça em ouvi-lo. E a terceira e última coisa é mais um detalhe, uma coisa secundária em relação a tudo isso que a gente colocou, mas que nós temos entendido também de muita importância. Nós temos percebido que, às vezes, a pessoa, em momentos de luta, de tribulação, de sofrimento, às vezes ela acaba se afastando de Deus. A própria Bíblia diz isso, né? Que na parábola do semeador, que as sementes que caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram. A Bíblia é muito clara em dizer, aliás, não esse que caiu nos espinhos, mas no solo rochoso que criou alguma raiz, mas logo secou. A Bíblia é clara em dizer que esse solo rochoso é porque, vindo as tribulações, ainda não tinha se desenvolvido uma raiz no Senhor, e por isso a pessoa se afasta de Deus, né?
E, portanto, essa questão de lidar corretamente, entender direito a questão do sofrimento, das lutas e tribulações que a gente enfrenta e lidar corretamente aos olhos da palavra de Deus com tudo isso, também nós temos entendido que é muito importante, temos um módulo de estudo a respeito dessa questão. Então essa é a primeira ênfase da nossa igreja. Sermos cada vez mais uma igreja que se relaciona como igreja, individualmente cada um de nós, de maneira íntima e profunda com Deus. Não há nada mais importante, não há prioridade maior do que essa.